Então, nessa ação penal 501-3405-59, depoimento do senhor Paulo Rangel. O formato. Vamos começar, então, Sai, né? a audiência. Senhor Paulo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou adverti-lo apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Positivo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Paulo, eu observei aqui que o senhor foi coordenador da Comissão Interna de Apuração da Petrobras, relacionada à Sete Brasil, certo? As contratações com a Sete Brasil, Perfeito. certo? Eu observei aqui alguns apontamentos no relatório final e gostaria que o senhor prestasse alguns esclarecimentos. Primeiramente, eu gostaria de saber sobre as anotações aqui relacionadas à influência do senhor Renato Duque e o senhor João Ferraz para a contratação direta da Sete Brasil, no processo, principalmente no caso do segundo sistema de sondas, contratação das 21 sondas. Nós consignamos no relatório que corriam dois processos em paralelo, conforme a estratégia traçada pela companhia. Um processo para contratação via construção e com estruturação financeira, e um outro processo que era o processo de afretamento nos moldes normais da Petrobras, que era um processo que era conduzido pelo AIP. Conhecidos os resultados do primeiro processo, que era de construção com a estruturação financeira, o AIP ainda persistia tentando viabilizar a contratação via os moldes normais, né? E diante dos preços um pouco elevados ou elevados, se buscava a flexibilização de condições para negociar os preços e negociar essas condições. Ocorre que a interferência do ex-diretor Renato Duque e do senhor João Ferraz forçaram e influenciaram para que os preços desse processo foram considerados preços excessivos e assim esse processo fosse cancelado, fazendo com que, propiciando o processo das 21 sondas. Consegui ser claro? Sim, eu só gostaria que o senhor detalhasse um pouco melhor o que vocês observaram dessa influência, dessa interferência, de que forma o João Ferraz, o Renato Duque interferiram no processo decisório. O processo das 19, que a gente chama de 19 sondas, conhecidos os preços, da comissão de negociação plotou os resultados num gráfico que a gente chama de ODS Petrodata, e esses preços estavam no limite superior da tabela, né? E enquanto que o senhor Ferraz advogava que esses preços estavam acima desses parâmetros. E com isso foram feitos alguns cálculos e aí se consignou que os preços estariam acima da faixa aceitável, né? Isso através de uma interpretação errada dos dados de conversão de taxas de serviço, ou que a gente pôde apurar. E o Ferraz, junto em tratativas com o diretor Duque, teria também meio que pressionado ou fazendo gestão para que essa condição fosse consignada no relatório na proposição do AIP, a ponto de os gerentes executivos do AIP se negarem a assinar o DIP com aquela proposição. E esse DIP acabou sendo encaminhado pelo então diretor da área de AIP, consignando essa condição de preços excessivos e cancelando essa licitação.
E na sequência, o senhor... Na sequência, tão logo saiu esse DIP e a diretoria aprovou o cancelamento dessa licitação, o diretor Duque já, de imediato, já apresentou ao presidente da empresa uma proposição de se contratar diretamente a Sete Brasil para esses lotes de 21 sondas. Essa contratação desses moldes não foi assim, aceita, não foi à frente, mas houve a licitação que se seguiu, a de 21 sondas, já permitiu a participação da Sete Brasil, oferecendo 21 sondas. Uhum. O senhor se recorda como é que foi a forma de atuação do senhor Renato Duque? Salvo engano, ele apresentou um correio, fez um correio para o presidente, encaminhando ao presidente. Uhum. Eu observo aqui também que foram anotados alguns encontros de Renato Duque, João Ferraz e João Vaccari antes do convite dessa segunda licitação. Do senhor João Vaccari a gente não tem. Não, Duque, Renato Duque, João Ferraz e Pedro Barusco aqui. Sim, se está consignado no relatório, sim, a gente apresenta aí o conjunto de evidências de nossa formação de opinião. Uhum. Bom, eu queria saber com relação aos preços que foram praticados nesse segundo sistema de sondas. Pelo que eu pude observar, até existe aqui no relatório uma tabela comparativa dos preços do primeiro sistema e do segundo sistema. Esse aumento de preço quando houve a participação da Sete Brasil e quando os estaleiros participaram da licitação isoladamente, vocês obtiveram alguma justificativa para isso? Na realidade, os preços dos estaleiros para o segundo sistema, eles não eram conhecidos ou não eram de conhecimento da Petrobras enquanto contratadora desse segundo sistema, já que a oferta de preços veio da Sete Brasil. Esses preços são conhecidos e se tornam públicos a partir da observância das demonstrações financeiras da Sete Brasil, e a partir de onde a gente pôde fazer as comparações com os preços obtidos no primeiro sistema, e aí a gente tem essa diferença percentual com o acréscimo de preço de todos os estaleiros contratados para a construção das sondas do segundo sistema. Sim, mas esse aumento de preço, ele foi... Não foi justificável? Não foi justificado. A gente não encontra ou não identifica que existissem elementos de ordem técnica, né? Nas contratações não se reporta existirem fatores que resultassem nesse aumento tão grandioso. Se houve de modificação de especificação técnica do primeiro sistema para o segundo sistema, foram condições, segundo os registros encontrados, de pouca relevância e, portanto, não deveriam representar influência grande nos preços. Tá certo. Bom, eu observo aqui que no primeiro sistema houve algumas propostas, diversos estaleiros participaram separadamente e esses preços, de fato, ficaram menores. E no segundo sistema, houve só a oferta da Sete Brasil e da Ocean Rig. Isso. Houve outras empresas que foram contratadas que teriam essa capacidade do conteúdo nacional? Outros estaleiros que não vieram à licitação, e além da Ocean Rig e da... Não sei se eu me fiz entender. Eu vou reformular só. O convite foi encaminhado para quantas empresas? Eu não me recordo Certo. Com precisão, certamente está nos anexos,
foram convidados operadores, foram convidados construtores. A Sete Brasil fez parte de um terceiro grupo. Então, houve o convite foi bastante amplo, né? Sendo que somente vieram propostas da Sete Brasil e da Ocean Week. Com relação aos potenciais, vamos assim, estaleiros ou ofertantes, o Brasil não dispunha naquela época de estaleiros para a construção desse número tão elevado de unidades. Então, a oferta de estaleiros era bastante restrita no Brasil, em se construindo no Brasil. E com relação só finalizando aqui, a questão da negociação do preço final, eu vi aqui que não sei se o senhor participou dessa parte do relatório, mas com relação às concessões que foram feitas para a redução do preço. Sim. Entre a contratação do primeiro sistema e a contratação do segundo sistema, e eram as flexibilizações que o AIP propôs que fossem inseridas na licitação para obtenção de melhores preços daquele lote de 21 zonas, estavam o aumento do prazo contratual, passando para 15 anos, alteração, possibilidade de pagamento de reajuste durante a execução da construção, modificação do prazo de multa e bem como a postergação ou alongamento do prazo de recusa das sondas. Todas essas concessões poderiam e deveriam resultar em preços menores, já que são uma condição mais flexível para o contratado. Tá certo, então. Tá bom, obrigada. Sem mais perguntas. Assente a acusação, tem perguntas? O microfone só. Tá. O acusado Renato Duque estava exercendo essa função há quanto tempo? Ele era diretor da área de serviços desde 2003. Então, 2003 a 2012, né? Acho que foi a gestão dele. 2003. 2003. O senhor sabe quem o indicou para esse cargo? Não. Ouviu comentário sobre isso? Dentro da companhia, não. Não? Não, eu não tenho conhecimento. Não. E, por último, a intervenção dele foi importante para que se celebrasse esse segundo contrato? Sim, a participação dele foi importante para a construção dessa contratação desse segundo lote. Certo. É só isso mesmo. Para as defesas, pela ordem aqui da denúncia, defesa do senhor Zuiz Kornick, tem perguntas? Sem perguntas, Luiz. Defesa de Pedro Barusco, João Carlos e Eduardo Musa. Sem perguntas. Tem perguntas? Sim. Sem perguntas? Defesa de Renato Duque, tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Mônica Moura. Sim. Defesa de João Santana. Também sem perguntas, excelência. Defesa de João Vacari, permanece ausente. Só um esclarecimento, então, para o juiz aqui compreender. Pelo que o senhor disse, então, houve uma licitação, primeira, que foi cancelada por preço excessivo. E houve uma segunda licitação, que os preços eram ainda maiores do que a primeira? Isso. Ainda maiores, não. Na verdade, eles não guardam correlação direta. Por quê? A primeira licitação formulada pelo AIP e conduzida em paralelo à de construção do, vamos chamar de primeiro sistema, previa prazo de contrato de 10 anos e condições mais restritas, né, nos moldes que eram praticados pelo AIP. E os preços, a gente entende que foram afetados por alteração da estratégia na contratação da construção,
e os preços vieram elevados, da ordem de $630 mil, a melhor proposta. Já o segundo sistema, os 21 sondas, foram contratados por $530 mil por dia, porém com prazos mais alongados, então condições contratuais bastante distintas, então não é possível se fazer essa correlação direta. E esse quadro comparativo que foi referido pelo Ministério Público, então, o que está sendo comparado? Esse quadro comparativo ele é feito por ocasião do primeiro sistema. Então se compara o preço dessas 19 sondas com o mercado naquele momento, que é um momento anterior ao que você vai contratar depois do segundo sistema, que é um ano e meio depois. Então não foi feita uma comparação entre os preços da primeira e da segunda licitação? Não. Qual foi o papel da diretoria de serviços nessas licitações? A diretoria de serviços era assim, gestora da área de engenharia, né? Portanto, a autoridade máxima da área de engenharia. Ao longo de todo o processo, vamos dizer assim, a estratégia sempre foi pautada pela diretoria de serviços e diretoria de AIP, né? Então, toda a construção do processo da SET Brasil tem o envolvimento das duas diretorias. A diretoria de serviços se mantinha todo o tempo informada do processo de andamento das licitações, além de haver, vamos dizer assim, evidências de reporte direto, de interação direta do senhor João Ferraz com o diretor Duque. Então não foi uma licitação conduzida exclusivamente pela exploração e produção? A licitação foi conduzida, mas tinha integrantes da área de engenharia na comissão de negociação, na comissão de licitação e depois na comissão de negociação. E o procedimento passava também pela diretoria de serviços de engenharia? Não. Não? Não. Assim, o procedimento, formalmente, não. Uhum. Né? Mas o que a gente colheu de evidências foi da participação e da informação do avanço do processo para a área de engenharia. E a conclusão da sua comissão foi que aquele cancelamento da primeira licitação, os preços estavam dentro dos parâmetros, foi isso? Os preços estavam no patamar superior da curva possível, né? Então, se compararmos as curvas, ao final, o segundo sistema foi contratado praticamente nas mesmas condições, ou seja, 90%, quase 100% do limite superior daquela curva. A licitação do primeiro, das 19 sondas, elas vieram com preços elevados e a gente entende que esses preços elevados foram decorrência da restrição ou da restrição no mercado de estaleiros, que não quis correr o risco de fazer contratos direto com os operadores, preferia fazer contratos com a Petrobras. Isso é informação essa, inclusive, que consta por 2 vezes em documentos do AIP, dizendo que a possibilidade que foi aberta na licitação da engenharia de contratar até 4 lotes de 7 sondas foi o que teria atrapalhado o mercado, né, tumultuado o mercado, então influenciando nas ofertas recebidas pela área de AIP. Tá bom, são esses esclarecimentos do juiz, então eu declaro, pode interromper a gravação.